dia, boa tarde, boa noite, turminha do primeiro ano. Professor Marcos Costa na área. A natureza precisa de mim. A natureza precisa de ti. Pensou? Ficar sem natureza? A natureza precisa de mim. A natureza precisa de ti. Então, é isso. Hoje o nosso tema, a nossa aula, é natureza. A natureza está chorando, né? O ser humano, com aquela ganância de produzir riqueza, né? Está destruindo a natureza. Não digo todos os seres humanos, mas uma grande parte. E faz parte da formação cidadã saber o que está acontecendo com o nosso planeta, saber o que está acontecendo com a nossa natureza. Então, é importante que nós possamos cuidar da natureza, porque a natureza precisa de mim. Ó, natureza. Todo mundo, ó. Então, sabendo disso, é que eu escolhi esse tema de importância para a vida, para toda a vida na Terra, certo? Que nós tenhamos o cuidado, a manutenção e a preocupação de ter a natureza cada vez mais, certo? É importante que o cidadão aprenda isso desde cedo. E a aula de formação cidadã hoje é sobre a natureza. Legal, turminha? Muito bem. Mas, para nós entendermos o que é a natureza, vamos dar início aqui à nossa aula, tá? O que é a natureza? O que é que vocês imaginam? Deixa eu baixar o volume aqui, porque senão vai tocar. Certo? Então, natureza, turminha, certo? Em sentido mais amplo, ou seja, de um modo bem fácil de entender, é o equivalente ao mundo natural. Professor Marcos, o que é o mundo natural? É o nosso planeta, do jeito que ele nasceu, né? Com os animais, né? As plantas, todos os tipos de animais, todos os seres vivos, né? Que existem na Terra. Os rios, os lagos, os mares, os oceanos. Tudo isso faz parte do mundo natural, que é chamado de natureza. É o universo físico, né? É aquilo que existe fisicamente dentro do nosso planeta. O professor Marcos, o que é uma coisa física, né? É aquilo que se pode tocar, se pode perceber. Certo, turminha? Então, o termo natureza, ele faz referência, ele se dirige aos fenômenos do mundo físico e também da vida em geral. Geralmente, não inclui os objetos construídos pelo homem. Logicamente, porque a natureza é o mundo natural. Todo objeto produzido pelo ser humano já não faz parte da natureza. Ou melhor, ele pode até ter origem da natureza, mas ele não é uma coisa natural. Natural é aquilo que existe na natureza. Por exemplo, o que é natural? Uma planta nascer é uma coisa natural. A planta crescer é coisa natural. Os raios do sol chegarem até nós e a natureza é uma coisa natural. Tá? Uma caverna, ela não foi construída artificialmente, né? As cavernas, elas são consequência da movimentação da Terra durante bilhões de anos que se formou o nosso planeta. Tá? Os rios que permanecem no mesmo curso, né, durante bilhões de anos, são fenômenos naturais. Não tiveram interferência do ser humano. Então, o que é uma coisa que foi modificada?
Você pode, por exemplo, eu estou batendo aqui nessa mesa, ó, certo? Aqui é uma mesa. Ela é feita de madeira. Porém, ela é feita de algo natural, que é o quê? A madeira. Mas ela não é natural, porque ela foi transformada, a madeira, né? Foi transformada em algo artificial. A matéria-prima, o que foi utilizado para construir essa mesa, ela não é do mundo natural. Melhor dizendo, a madeira sim, mas a mesa não. Dá para entender? Enquanto você tem uma árvore, é o mundo natural, ela pertence à natureza. Mas a partir do momento que ela é transformada em qualquer outra coisa, ela já não é a coisa que ela foi transformada, não é natural. Entenderam agora? Ok? Então, nunca se fala em natureza aquilo que foi construído pelo ser humano, certo? Então, você pode até morar em uma casa no meio da floresta. Essa casa ela pode ter sido construída com galhos de árvores, com árvores, né? Com cipós, com folhas. A formação, os objetos, né? A matéria-prima, aquilo que se usou para construir a casa, sim, mas o fruto, né? A transformação dessa casa, não. Deu para entender, turminha? Né? Ok? Então, natureza é tudo que existe naturalmente na natureza. Desculpa a redundância, né? Ok? Então, se você andar em uma mata que nunca foi. Que essa mata é de origem natural, ela não foi plantada pelo ser humano, ela é da natureza. Se você encontrar uma plantação de árvores que o homem plantou, ela não é. Ela pode estar até em um ambiente natural, mas ela não faz parte da natureza. Legal? Deu para entender a questão da natureza, turminha? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou mandar para vocês daqui uma imagem linda, né? De um rio no meio de uma floresta, com a luz do sol, o rio caindo, formando uma grande cascata linda, maravilhosa, de água borbulhando, né? Batendo nas rochas. E a própria água, né? Através de milhares ou milhões de anos, ela vai naturalmente, né? Batendo nas rochas e dissolvendo as rochas, desmanchando a rocha, para vocês entenderem melhor, né? E formando um leito de rio maior. Que coisa maravilhosa. A natureza, é isso. Tá bom, turminha? Legal? Muito bem. Deixa eu ver aqui. O que dizer sobre a natureza, né? Um texto sobre a natureza. Natureza se refere aos fenômenos do mundo físico que não sejam, né, de objetos artificiais criados pelo homem. E são os diversos tipos de seres vivos, como as plantas, os animais, e coisas que possuem mudanças espontaneamente, como o tempo, a geologia. Professor Marcos, o que é isso, geologia, né? As rochas, as praias e as florestas, né? A geologia, turminha, é a ciência que estuda as transformações da geografia, né? O que acontece na natureza, tá? Ela vai estudar com o tempo tudo que é mudado na natureza através do quê? Do tempo, quando chove muito, né? Aí o que acontece? A chuva é um fenômeno da natureza. Quando chove em exagero, né? Chove demais, o que acontece? A água ela vai ocupar espaços que a natureza reservou para elas. Quando o ser humano ocupa esse espaço chamado áreas de inundação da chuva, acontece o quê? As inundações e muitas pessoas ficam com suas casas alagadas ou a água derruba, né?
Mas a chuva não tem culpa disso. Entendeu? Porque a chuva é um fenômeno da natureza que já existe desde quando o planeta Terra se formou. As pessoas, ou muitas pessoas, constroem suas casas em lugares inadequados para isso. As rochas são fenômenos da natureza, né? Tem os canyons, né? Os canyons, turminha, são grandes espaços criados entre rochas, onde os rios começaram a passar por um espacinho durante bilhões de anos, e aí a água foi arrastando e foi separando as rochas até formar um espaço gigantesco chamado cânion, né? Isso é um fenômeno da natureza, tá? Como vocês podem até pedir o papai e a mamãe para procurar o Grand Canyon, que é uma das formações da natureza mais belíssimas que pode explicar isso. As praias são fenômenos da natureza e as florestas. Legal? Beleza? Tudo isso são coisas da natureza. São formações que a própria natureza criou sem a interferência do ser humano. Legal? Muito bem. Vamos lá. Qual a origem da natureza? A natureza, né? Tudo que existe na nossa Terra, no nosso planeta ou no universo é natural. Natural, certo? Mas a palavra, por exemplo, a Terra, calcula-se que o planeta Terra tenha aproximadamente 4 a 6 bilhões de anos, né? Formado naturalmente. Mas a palavra natureza tem origem, lá vem o professor Marcos novamente com essa expressão latim, né? Tem origem do latim. O que é o latim, professor Marcos? Eu não lembro mais. O latim é uma língua, né? É uma forma de falar que se falava há mais de 1000 anos atrás, 700, 600, 500. Foi muita gente falando durante muitos anos, até que ela foi sendo modificada, foi dando origem a outras línguas, como o português, o francês, o espanhol e por aí vai. Né? Mas por isso que muitas palavras que nós falamos têm origem do latim, que significa o quê? Natura. E o que é isso? É o futuro do verbo nasce, de nascer, somado ao sufixo urus. Não se preocupe com isso não, tá? Vocês são muito novinhos para entender isso. Só estou dizendo que é para dar um entendimento de onde vem essa palavra. Este último, por sua vez, é particípio do futuro, oritur, gerar, surgir, a força que gera. Inicialmente, natureza significava tudo aquilo que surge ou nasce. Então, certo? Simplificando, natureza, né, é simplesmente tudo aquilo que surge ou nasce naturalmente. E o que é uma coisa que nasce naturalmente? Sem a interferência do ser humano. Legal? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Existe uma palavrinha que eu vou falar para vocês, que é filosofia, né? A filosofia tem um significado também, em latim, né? Ela vem, melhor dizendo, vem do grego, né? Que significa filo, amor, e sofia, sabedoria. Ok, pessoal? Tá? Então, a filosofia da natureza, também denominada de filosofia natural, é a parte da filosofia que trata do conhecimento das primeiras causas e dos primeiros o quê? Princípios do mundo material, que é o mundo que nós vivemos, é o mundo material. Então, existe uma ciência belíssima chamada filosofia que explica, né, a origem da natureza. Para a filosofia, a natureza é considerada a precursora das ciências naturais, né? Ok? Tais como a física. Legal, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. A filosofia da natureza
também denominada filosofia natural, é a parte da filosofia que trata do conhecimento das primeiras causas e dos primeiros princípios do mundo material. A filosofia da natureza é considerada a percussora, ou seja, a primeira das ciências naturais, como a física. Então, lembrando que a filosofia explica a natureza. E o que é filosofia? É uma palavra grega que significa filo, amor, e sofia, sabedoria. Então, se você tiver um amiguinho, né, chamado de filo, significa o quê? Amor, o nome dele. E sofia significa o quê? Sabedoria, ok? Então, se vocês têm aí algum coleguinha, ou o nome de vocês, começa com filo, significa o quê? Amor. E Sofia, sabedoria. Legal? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, o que faz parte da natureza? Né? A natureza é composta, é o meio ambiente que envolve todas as coisas vivas e não vivas, certo? Ocorrendo na Terra. Então, tudo que existe na Terra que não está vivo, por exemplo, uma montanha não é viva, mas ela faz parte da natureza. Uma árvore caída no chão, morta, não está viva, mas ela faz parte da natureza. Tá? Então, tudo que existe na Terra ou em qualquer outro lugar que tenha ou não vida é chamada de natureza, ok? Tais como, por exemplo, as plantas, né? As plantas, como eu falei para vocês, as pedras, certo, turminha? As plantas, as pedras, os animais e até mesmo o ser humano, né? Nós também somos da natureza. Tudo aquilo que é natural, né? Tudo aquilo que é natural, animais, plantas e seres humanos representam o quê? A natureza. Legal? Não vão esquecer mais isso aí? Não é para esquecer, turminha, tá? Que vocês estão afinados com essas informações. Então, não esqueça. Se tiver uma provinha, quando vocês voltarem para as aulas, se eu perguntar assim, o que é natureza, né? Aí você vai dizer tudo aquilo que existe na Terra, seja ela viva ou não, que não foi feita com interferência do ser humano. Porque até o próprio ser humano faz parte da natureza. Aí eu pergunto para vocês, me dê exemplos de natureza. Vocês vão dizer o quê? As plantas, as pedras, os animais, incluindo o ser humano, os rios, os lagos, beleza? Show de bola. Não tem dúvida, né? Se tiver dúvida, vamos perguntar ao professor Marcos nas próximas aulas, tá bom? Vamos lá. Outro conteúdo aqui, tá bom? O que é o princípio que forma toda a natureza? A natureza é certo princípio, certo? É formado pelo qual se move ou repousa aquela coisa. Tá? Então, tudo que se move, tudo que existe e tudo que está parado, mas que está dentro do nosso planeta, é chamado de natureza. Ok? Beleza, pessoal? Tudo isso, tá? Então, se você for andando na rua e de repente você encontrar com um monte de grama na sua frente, a grama, ela pode ter nascido naturalmente, e aí ela faz parte da natureza. Né? Ela é natural. Mas se ela tiver sido plantada pelo ser humano, ela foi plantada de forma artificial. Ok? Ela está
dentro da natureza, mas ela foi plantada de forma artificial. Legal? Beleza? Professor Marcos, o que é artificial? Aquilo que não é natural. Quando uma sementezinha cai no chão em um local, e aí ela recebe umidade, algumas gotículas de água e sol, ela vai se fixar na terra e vai nascer naturalmente, tá? Mas se o ser humano plantar uma árvore, ela vai crescer também naturalmente, mas ela foi plantada pelo ser humano. Deu para entender a diferença? Legal. Muito bem. Vamos nós aqui. Tá? Quais os benefícios que a natureza traz para o ser humano? O que vocês imaginam? Todos os benefícios que você puder imaginar para o bem do ser humano, a natureza traz. O ser humano precisa da natureza para viver e a natureza está pronta para ajudar a nós, seres humanos, e a todos os seres vivos, tá? Mas eu estou me referindo nesse momento, desculpe, a nós, seres humanos. Então, vocês já imaginaram, no meio de uma floresta, das florestas que existem no mundo, quantos tipos de plantas, árvores, né, existem que podem, né, estar guardando segredos para a cura de muitas doenças que podem salvar a vida de seres humanos. Certo? Para o homem desfrutar desses bens naturais, ele precisa preservar o meio em que vive, né? Então, nós moramos em uma cidade grande, né? Fortaleza hoje é a quinta capital do Brasil, a quinta maior cidade em população do Brasil, onde nós temos muitas casas, muitas avenidas, rodovias, né? Que estão modificando a natureza que existia dentro de Fortaleza. Mas cabe a nós, como conhecedores desse fenômeno chamado natureza, conhecedores da importância da natureza para nós, preservarmos a natureza e ajudar que ela cresça de forma saudável para que ela possa nos ajudar. Ok? Então, qual é o objetivo, qual é a importância dela? Para o homem desfrutar destes bens naturais, ele precisa preservar o meio ambiente em que vive. O espaço mostra as interações de interdependência entre a cultura e a natureza no meio ambiente, né? Então, que é isso que foi que o senhor falou, professor Marcos? Que o espaço que nós temos, né? Tá? Que o ser humano e o ambiente que ele vive, ele depende da natureza para ele ter a cultura dele, ele praticar a cultura dele. E a natureza é esse ambiente que desenvolve a cultura, certo? Por exemplo, quem imagina que como é que se viviam os seres humanos há 80, 100 mil anos atrás? Eles não tinham o conhecimento que nós tínhamos, mas ele começou a observar a natureza e começou a aproveitar o que a natureza estava oferecendo a ele, não que a natureza falasse, mas ele começou a observar os fenômenos da natureza e ele começou a aproveitar. Por exemplo, o fogo, que hoje você chega na sua casa, você risca um palito de fósforo, né? Ou então um isqueiro, ou então um acendedor do fogão da sua casa, e o fogo está ali. Mas como é que surgiu a utilização do fogo pelo ser humano? Possivelmente, né? Há milhares de anos atrás, os seres humanos primitivos, que não sabiam produzir fogo, eles possivelmente observaram que antes de uma chuva forte, caiu um raio em uma árvore e aquele raio pegou fogo naquela árvore. E então eles foram lá e eu vou pegar aquele ali, ver que aquilo ali. E pegaram aquele fogo, né? E se queimaram. E com a observação, eles pegaram do outro lado do galho e pegaram e viram que era quente, que aquecia
que queimava e que podia ser utilizado o quê? Para aquecer o corpo deles no momento frio e também para afastar os animais selvagens, né, que os atacavam também, e também para como é que eu posso dizer? Cozinhar, né, assar a carne que eles comiam antigamente crua. Então, o ser humano começa a aproveitar a natureza desse momento. Ele começa a observar. Aliás, ele começa bem antes, quando ele percebe que existem espalhados na natureza frutos, né, legumes que estão ali expostos na natureza e que ele vai poder experimentar, vai poder perceber se realmente é bom para ele, se não vai fazer mal para ele, e ele vai usar o produto da natureza. Ele vai se abrigar depois em cavernas, né? Ele vai usar a pele dos animais que ele matou para se alimentar, para aquecê-lo durante o frio. E o fogo surge como uma possibilidade de melhorar a qualidade da comida deles, defendê-los contra o ataque de outros animais, né? E dar segurança para eles, né? Vamos lá, defender contra o ataque dos animais, melhorar a qualidade da comida e aquecê-los durante o frio. Legal? Então foi aí que o ser humano começou o quê? A dar uso, utilidade, ver o quanto é importante a natureza. E eu espero que vocês estejam percebendo a importância da natureza para o homem primitivo e para nós também. Legal? Muito bem. Deixa eu só tomar uma águazinha aqui. Mais uma vez eu falo para vocês. Bebam bastante água. O professor Marcos bebe bastante água. É muito bom para a nossa saúde, tá? Equilibra muito o nosso corpo. E a água é o quê? É algo da natureza. E o nosso corpo, ele é 70%. Que é, professor Marcos, é 70%? Não parece, mas nós parecemos ser feitos só de carne e osso, né? Mas não. 70%, só 100% seriam 10%. Então, 70%, ó. 7 partes do nosso corpo é feita de água. Enquanto mais água nós bebermos, melhor para a nossa saúde, ok? Naturalmente, vai equilibrar o nosso corpo. Legal? Muito bem. E aí existe uma coisa chamada elementos da natureza, né? Um grande filósofo chamado Empédocles acreditava que a natureza possuía 4 elementos básicos, também chamados por ele de raízes. Esses 4 elementos eram a terra, o ar, a água e o fogo. Ok, pessoal? Tá? De novo. A terra, o ar, a água e o fogo. Legal? Esses são os elementos que existem na nossa natureza. Legal? Muito bem. Bom, pessoal, e cada elemento desse assume, não que ele tem inteligência, né? Ele tem sua função no nosso planeta, tá? A água, né? Para que serve a água? Ela serve para que os seres vivos bebam, né? Os seres vivos bebam o ar, né? Para que serve o ar, né? O ar, ele serve para quê, pessoal? Vamos colocar o ar como oxigênio também, né? Que é outra coisa que tem dentro do ar. Ele serve para nos dar vida. O ar também, ele serve para movimentar as velas dos barcos, né? Gerar energia elétrica hoje em dia. Ele vinha primeiramente como objeto, né, de levar as sementes das plantas para outros lugares para que elas pudessem germinar naquele local, certo?
A terra nos recebe como um elemento de produção de alimentos, né? Certo? Ela nos recebe como abrigo para nós, certo? E o fogo tem uma série de situações que eu já falei para vocês qual o objetivo dele, não é verdade? Então, quais são os elementos da natureza? Certo? A terra, o ar, a água e o fogo. E aí eu vou perguntar para vocês, quem acha que a natureza é importante para todos nós? Eu acho. Eu tenho certeza que é importante. Quem vai cuidar para que a natureza continue ajudando o ser humano a viver bem no nosso planeta? Eu. Como é que se faz isso? Cuidando da natureza, né? Não destruindo as árvores, não destruindo os rios, não poluindo o ar que nós respiramos, certo? Ok? E usando o fogo, que é o outro elemento, de forma cuidadosa, né? Para que nós não tenhamos problemas com o fogo. Legal, pessoal? Beleza? Muito bem. Então, vamos só fazer uma revisãozinha aqui do nosso conteúdo, né? Quem lembra, eu falei para vocês que a natureza, né? O que é natureza? É o sentido mais amplo, é o quê? É o mundo natural, é o universo físico, né? O termo natureza faz referência aos fenômenos do mundo físico e também da vida em geral, não incluindo objetos construídos pelo ser humano. Ou seja, tudo que existe na Terra, menos aquilo que foi construído pelo ser humano, é chamado de natureza. Certo? Quem pode me dar exemplo de alguma coisa da natureza? A Terra, né? Que ela, dentro da Terra, nós andamos sobre ela, não é verdade? E na Terra tem o quê? Tem as florestas, tem os animais, tem as plantas, tem todo tipo de vida, os insetos, né? Tanto os insetos que ficam na parte superior da Terra como na inferior. Professor Marco, existem animais que vivem embaixo da Terra? Existem, tá? As minhocas, por exemplo, elas ficam embaixo da Terra, né? Certo? E outros animais que não vivem 100% embaixo da Terra, mas que eles passam boa parte da sua vida embaixo da Terra. O que é importante, pessoal, nesse momento, é vocês entenderem, né, o que é a natureza e a importância dela, tá? Então, tudo aquilo que existe na natureza é importante para nós porque significa vida, significa saúde para nós, porque tudo que existe na Terra, você vai utilizar para uma coisa boa que vai nos ajudar na nossa vida. Certo? Se nós cuidarmos da natureza, ela vai cuidar de nós. De que forma? Então, um ar puro, água potável, água saudável para nós bebermos, certo? Alimentos diversos, plantas que podem nos curar e a terra, que é o nosso lar maior. Ok? É possível, perfeitamente possível, que o ser humano possa habitar na Terra, no nosso planeta, na nossa casa maior, respeitando a natureza. Cabe a cada um de nós, cabe a mim, cabe a vocês, né? Cuidar da natureza. Legal? Vamos colocar nossa musiquinha novamente aqui. Ok? Vamos lá. Presta atenção. Natureza, ó. Cadê? De novo, a música da natureza. Não. Eu quero a música da natureza. Mundo Bita! Bita? Mas não. Mas, pessoal, não tá dando certo. De vez em quando acontece. Não, agora começou. Vamos lá. Todo mundo, vamos lá. Todo mundo. Tum. E pronto, tá terminando a nossa aula de hoje. Vamos lá. A natureza precisa de ti. A natureza precisa de ti. A natureza precisa de ti.
Vamos lá, então todo mundo, vamos fazer um acordo de dedinho, né? Todos nós vamos cuidar da natureza, tá feito esse acordo de dedinho? Cuidar dos rios, dos mares, dos oceanos, da floresta, né? Do nosso planeta em geral. Porque cuidando do nosso planeta, nós vamos viver bem. Legal? Olha a musiquinha. Não joga lixo no chão. Nada de poluição. Vamos unir nossas mãos. Conscientizar nossa nação. Agora que vocês já aprenderam. A natureza precisa de mim. A natureza precisa de ti. Ninguém pode ficar sem natureza, tá bom, pessoal? Ela precisa de mim. Ela precisa de ti. Exato. E vamos cuidar. Legal, pessoal? Nesse momento, despede-se de vocês por enquanto. Desejando muita saúde, paz e felicidade a todos vocês. Né? E para todos nós. Tchau. Exato.